Vou aqui realizar uma revisão de matemática para você. Se você não lembra direito algumas regras básicas de matemáticas que vão ser necessárias em matemática financeira, é para isso que essa aula então foi criada. Coisa simples, de revisão. Vamos lá? A primeira coisa, regra de sinais nas operações matemáticas. Diz assim, na soma de dois números com o mesmo sinal, efetua-se a operação e atribui-se ao resultado da soma o mesmo sinal. Ou seja, olha aqui, ó. Se eu tiver como exemplo, 18 mais, aí eu botei assim, ó, mais 35. Eu executo a soma e dou o sinal. Então, 18 com 35, 18, ora, mais com mais é mais, com 35, vai dar um valor de 53. Ok? Vamos fazer esse outro aqui, ó. Menos 60 com mais menos 30 é igual. Menos 60 mais com menos, o sinal é menos, ó, 30. Então, nós vamos obter menos 90. Ou seja, menos com menos, você soma e aplica o sinal negativo. Ou seja, na soma de dois números com sinais iguais, subtrai-se do maior o de menor valor absoluto e atribui-se à diferença encontrada o sinal presente no de maior valor absoluto. É isso que nós estamos afirmando. Se entre dois você vai somar e aí você vai colocar o sinal do que está fazendo. Agora, se nós tivermos, como o exemplo mostrou, tiver assim, ó, mais 120 com mais menos 70, como a regra disse, eu vou ter aqui realizar a subtração, mas vou dar o sinal do maior. 120 com menos, aí você faz 120 com menos 70. Na verdade, o que eu estou fazendo? Estou somando, estou subtraindo os dois e dando o sinal do maior. No caso aqui, nós vamos obter a resposta de 50. E assim, se eu tiver 40 com mais menos 100, isso vai dar o quê? 40 menos 100, eu vou subtrair, fica 40 menos 100. Então, eu subtraio, fica mais com menos é menos. Então, dá menos por quê? Porque o de maior valor absoluto é o 100, que tem menos. Então, menos 60. Viu como é fácil? Se eu tivesse menos 80 com mais 50, eu vou subtrair e aplicar o que tiver o maior, o símbolo do que tiver maior valor. No caso, 80. Então, direto aqui, ó, menos 30. Eu subtraio e aplico de menor valor. Na situação de subtração de um número negativo, o sinal é alterado e os valores somados. O que eu quero dizer com isso? Se eu tivesse 120 menos, que multiplica, menos 90. Você aprendeu que é mais ou menos assim, ó. 120 menos com menos é mais. Então, fica 120 mais 90, que vai dar igual a 210. Aqui, ó, menos 50 menos 100. Pela regra, fica menos 150, menos com menos fica mais 100. Aí eu faço a subtração, porque está diferente, e dou o sinal do maior. No caso, menos 50. Aqui, ó, menos 200 menos 500. Ora, eu tenho menos 200, menos com menos é mais 500. Aqui eu também vou executar a subtração, que é 300, mas vou dar o sinal de maior, que é o do 500. Então, fica com mais 300, que é conhecido só como 300, porque todo sinal já é mais. E na multiplicação, ou na divisão, se os dois números tiverem o mesmo sinal,
atribui-se ao resultado da operação sinal positivo. Se os dois números tiverem sinais desiguais, atribui-se ao resultado da operação um sinal negativo. Vamos ver como é que o exemplo aqui para a gente entender, para você revisar. Ó, 140 vezes 20 é igual a 2.800. Ok? Sinal positivo, 2.800. Se eu tiver assim, ó, 140 vezes menos 20, ó, aí também dá os 2.800, mas o sinal é negativo, porque mais com menos vai dar menos. Então, menos 2.800. E se eu tiver 140 dividido por 20, todo mundo sabe que isso é 7. Se eu botar menos 140 dividido por 20, então eu tenho que isso aqui é menos 7. E se eu tiver menos 140 com menos 20, vai dar o quê? Menos com menos dá mais, então vai dar 7. É como se cortasse. Então, menos com menos dá mais. Ok? Bem, agora nós vamos ver operações com fração, tá? Algumas pessoas às vezes costumam enrolar para cá, enrolar para lá, mas você tem que observar que fração é bastante simples. Olha lá, vamos fazer uma operação aqui para você ver. Ó, 3 dividido por 7 menos 10 mais 35 dividido por 3. Como é que isso se resolve? Ora, para se somar isso, a gente tem aquele, lembra do mínimo múltiplo comum? Então aqui eu tenho aqui, ó. Geralmente o mínimo múltiplo comum de 7 e 3 é o que multiplica os dois. Então eu tenho, tá certo? 21. Aí 21 por 7 dá 3, 3 vezes 3 dá 9. Menos 21, não tem nada, é por 1, então vai 10 vezes 21 dá 210. Com mais 21 com 3 dá 7, 7 vezes 35 dá 245. Pronto. Então nós vamos ter o valor de 44 dividido por 21. Por quê? Porque 9 mais 245 menos 9 mais 245 menos 210 dá 44. Dividindo esses dois, nós vamos ter então o valor 2,09. Ok? Vale lembrar que as frações, quando você pega assim, ó, 3 dividido por 3 vai dar 1. Ok. E se eu fizer assim, 10 dividido por 5, todo mundo sabe que é 2. O que é isso? É que o número 2, o número 5, coube duas vezes dentro do número 10. Entendeu aí? Então, essa é o que a gente chama de fração. Eu vou fazer outra conta aqui para vocês aqui, de um exemplo de fração aqui, ó. Se eu tiver assim, pagar aqui. Se eu tiver assim, ó, 3 dividido por 7 dividido por 35 por 3. Ora, basta você pegar e multiplicar as situações da seguinte forma. Então, você poderia fazer 3 dividido por 7, depois 3 dividido por 5, e aí buscar o seu resultado. Fazendo como? Como é que você faz? Isso é a mesma coisa de você botar, ó, 3 vezes 7, inverte, em vez de dividir, multiplica, tá certo? Pelo inverso desse valor, que fica 3 por 35. Que vai dar, então, 9, esses dois, esse vezes esse e esse vezes esse, dividido por 245. E se eu tiver assim, 3 dividido por 7, dividido por menos 10. Ora, isso aqui é 3 dividido por 7. Lembrar que abaixo de todo número tem um número 1. Então, você pode 1 sobre menos 10. Logo, eu vou ter o quê? 3 sobre menos 70. Ou menos 3 sobre 70. Viu como é fácil aí? Uma situação como essa? Algo que nós temos que revisar é o porcento. Como é que trabalha o porcento? Olha,
Aí você vê muito por assim, ó. 20%. Vamos precisar muito disso de matemática financeira. O que é 20% de um valor? Vamos supor que você chegou na loja, um valor de uma mercadoria é R$100. Pronto. E a pessoa te deu 20%. Então você pega R$100, que é igual a 20%. 20% é um número que é 20 dividido por 100. Olha aí, ó. Então, se você fizer desta forma, você vai 20 vezes 100, você vai ter 2.000 dividido por 100. Aí a gente corta esse, você vai ter um abatimento então de R$20. Esse valor de R$20, e se eu quiser assim, ó, 20, e o que é 20%? 20% é a mesma coisa de 20 sobre 100, como eu havia feito aqui. Que é a mesma coisa, ó, 1, 2, 3, pronto, é o local da vírgula, 0,2. Tem que se lembrar de uma coisa, você não pode somar 1 mais 20% e dizer que isso aqui vai dar 21%. Isso não existe, isso aqui é um número decimal, e isso aqui é um número percentual, você não pode fazer isso. Caso você queira executar essa soma, é 1 com mais. O que é 20%? A mesma coisa de 0,2. Aí você bota 0,2. Agora sim, tratando de dois números decimais, isso aqui vai dar 1,2. Não façam essa soma. Isso está errado. Você tem que pegar o porcento e multiplicar. Ora, também, se você tiver 0,2, se eu quiser em porcento, basta multiplicar por 100. Quantos zeros? 1, 2. Então, 1, 2. É a mesma coisa de 20%. O número de zeros determina o número de casas decimais a andar. Assim como 1, 2, ó, 1, 2, vírgula. É fácil, então, o nosso porcento. Não se esqueça que nós vamos precisar muito como é que se faz esse porcento. Essa expressão vem para a gente propor a seguinte revisão. Lembre-se, numa expressão, o que primeiro se faz são as multiplicações e as divisões. Depois você executa as somas e subtrações. Então, nessa hora aqui, ó, vou repetir, ó, 100 com mais a chave 6 vezes o meu colchete, 12 com mais 8. Aqui tem uma multiplicação, se convencionou que tivesse um parênteses aqui, tá 8 vezes 5, não é isso? Menos, ora, 15 vezes 3. Você não vai pegar esse valor e subtrair de 3, e sim, primeiro, as multiplicações. Então, 15 e divisões. 15 vezes 3, 45. Opa, pronto, fiz aqui. Agora, 100 com mais, abre aqui o correntes. Aí eu vou ter o quê? Ora, de novo, 6 vezes 12. Quem é que tem que ser feito primeiro? As multiplicações. Aqui dá 40. Menos 45. Pronto. Então, 100 com mais 6 vezes, resolvendo tudo isso aqui, ó, 12 mais 40 menos 45 é igual a 7. Logo, 100 com mais 42, portanto, a resposta 142. Lembre-se, nas expressões, resolve-se primeiro multiplicações e divisões. Depois se resolve as somas e subtrações. Você está lembrado da média? O que é a média aritmética? É você somar todos os números e dividir pela quantidade de números. No caso, ó, 7%, 8%, 8% e 3% vai dar um valor, se eu somar, de 36%. Dividido por 4, então nós temos uma média de 9%. Você está lembrado do que é média? Você tem aqui, ó, 7%, aí você tem aqui, ó, 8%, e de repente você tem aqui 13%. O que é a média? O valor intermediário entre os dois, que no caso, 9%, que foi aqui, ó. Então, alguma coisa nesse tipo aqui, ó. Então, isso aqui é a nossa média aritmética. Proporções. Olha, proporção é entendida pela igualdade de duas razões. Isto é, observe aqui
o nosso exemplo. Se eu tenho assim, ó, A dividido por B é igual a C dividido por D. O que eu quero dizer? Que essa divisão é igual a essa divisão. Ou seja, vamos botar aqui, ó, 3 dividido por 5 é igual a 6 dividido por 10. Isso é verdadeiro? Claro que é. Porque os dois são razões iguais. Aqui, ó, se eu dividir 3 por 10, se eu dividir aqui, eu pegar 3 dividido por 10, sabe dar quanto? 3 dividido por 5, 0,6. Que é igual a 6 dividido por 10, também que é igual a 0,6, viu? Isso aqui é uma igualdade. Então, nós podemos dizer que se eu tenho a expressão A, B, C sobre D, então eu posso dizer que A vezes D é igual a B vezes C. Nessa expressão, se eu tiver assim um exemplo, por exemplo, vamos botar aqui. Se eu tiver 8, 9 vezes W, 18, então eu posso dizer que 9W é igual a 8 vezes 18. Eu posso dizer que W, se eu multiplicar esses dois, vai dar 144 dividido por 9, que é igual a 16. Ok? Agora, também é muito importante mostrar algo assim, ó. Se eu tiver assim, ó, 10 dividido por 2, 5 vezes A. Eu posso muito bem só multiplicar os 5 vezes daqui, porque aqui tem um 1, ó. Fica-se subentendido que é 1. Então, isso aqui é 2 vezes 5A, que é igual a 1 vezes 10, que é igual a 10. Logo, 10A é igual a 10, logo A é igual a 10 dividido por 10, porque passa esse dividindo. Então, nós temos igual a 1. Lembre-se, aqui tem um 1 e aqui também tem o 1. Então, eu passo 10 multiplicando por 1. Também é válida essa expressão se tiver assim, ó, 10 por 2 é igual a 5, que multiplica um parêntese 1 mais N, por exemplo. Opa, deixa eu botar 1 mais I. Por exemplo, ora, isso aqui você passa multiplicando. Então, fica 10, 5, porque aqui tem 1, né? Então, ó, vezes 5, 5 vezes 2 fica 10, que é igual a 1 mais I. Ora, seria 10 com 10 dá 1, mais 1 mais I. Passando por lá de lá, o sinal vai negativo, então 1 menos 1, que é igual a I. I igual a 0. Expoente. O expoente é o seguinte. Certamente você já viu essa expressão. AN é igual a A vezes A vezes A vezes A. Que isso aqui é a mesma coisa de A somado A elevado a N. Então, você certamente, no caso aqui nós temos 4, né? Eu deveria colocar, então, elevado a 4. Então, essas expressões, a gente vai colocar, se eu tiver assim, ó, 3 elevado a 3. Então, é 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 9. Ora, propriedade de expoente. Aí vem as propriedades. Lembrar que A elevado a M vezes A elevado a N, quer dizer, os dois são A, é a mesma, vai ficar igual de AM mais N. Exemplo, se eu tiver 5 elevado a 3 com mais 5 elevado a 2 é igual a 5 elevado a 5. Por quê? Porque eu repito o expoente e somo, ou repito a base e somo os expoentes, que é igual, então, 5 elevado a 5 é igual a 3.125. Bem, e se a expressão for assim? A elevado a M dividido por A elevado a N. Isso aqui é o quê? A M menos N. No caso da divisão, nós fazemos a subtração. Se eu tiver 4 elevado a 8 dividido por
4 elevado a 5, isso é igual a 4, 8 menos 5, que vai dar igual a 4, 8 menos 5 é 3, que é igual a 64. E se eu tiver, no caso, se nós tivermos assim, ó, A elevado a M, tudo isso elevado a N. Isso aqui é a mesma coisa de A, M, vezes N. Ou seja, vamos botar aqui um exemplo. 3 elevado a 3, tudo isso elevado a 2. É igual a 3, a multiplicação de 3 vezes 2, que é igual a 3 elevado a 6, que é igual a 729. E a quarta situação é a situação aqui, ó. Nós tivemos assim. A vezes B elevado a N. Isso aqui é a mesma coisa de A elevado a N vezes B também elevado a N. Ou seja, se eu tiver assim, 4 vezes 2 elevado a 2, então nós temos aqui que é 4 elevado a 2 vezes 6 elevado a 2, que dá igual a 16 vezes 36. Ora, porque 4 elevado a 2 é 16, 6 elevado a 2 é 36, que a resposta é 576. E finalmente a situação que eu tenho A dividido por B elevado a N. Então, AN dividido por BN. Então, é a mesma coisa. Exemplo, 3 dividido por 5 elevado a 4. Isso aqui é igual a 3 elevado a 4 dividido por 5 elevado a 4. Que isso é a mesma coisa de 3 elevado a 4 dá 81 dividido por 625. Ok? Simples, não? E você está lembrado disso aqui? A elevado a 0 é 1. Ou seja, se eu tiver 5 elevado a 0 é 1. Não importa, todo mundo elevado a 0 é 1. Também, está lembrado disso aqui? A elevado a menos N. Isso aqui é a mesma coisa de quê? De 1 a elevado a N. E essa expressão aqui, ó, A M dividido por N. É a mesma coisa da raiz quadrada de N a elevado a M. Tá lembrado disso aqui? É a mesma coisa, se eu tiver assim, ó, raiz quadrada de 4. Ora, raiz quadrada de 4 é a mesma coisa de quê? Raiz quadrada de 2 elevado a 2. Portanto, é 2. Aqui, ó, quem é o N? 2. Quem é o M? 2. Aqui, ó, o M. Dividido por N. Quem é o N? Que é aqui, né, raiz quadrada? 2 também. Logo é igual a 2, porque 2 corta com 2. Pronto, é igual a 2. Tá bom? Vamos fazer uma expressão para a gente entender isto? Olha cá. Vamos para essa expressão. 2 elevado a 3 com mais 3 elevado a 5 vezes 6 elevado a 0. Vamos traduzir. 2 elevado a 3 é 8. Com mais 3 elevado a 5, 243. Vezes 6 elevado a 0 é 1. Ora, se eu somar 8 com 243 e multiplicar 8 mais 243, é o quê? 251. Vezes 1, todo número multiplicado por 1 é ele mesmo, 251. Se eu tivesse a expressão aqui, ó, 1 dividido 5 menos 2. Isso é a mesma coisa do que? Como está um número negativo, é a mesma coisa invertida. Então, isso aqui é uma coisa de 5
elevado a 2. E se eu tiver assim, ó, 6 elevado a menos 3, isso é a mesma coisa de 1 dividido por 6 elevado a 3, que é igual a 1 sobre 256. Vamos a outra expressão. Vamos com essa expressão aqui, ó. 4 elevado a 3 dividido 2 elevado a menos 2. Ora, 4 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2 é a mesma coisa de o quê? De 2 elevado a 2, porque não é o inverso? Então, isso aqui vai dar 64 vezes 4 igual a 256. Ok? Aqui, ó, 27 elevado a 1/3 é a mesma coisa de quê? A raiz cúbica de 27, que é igual a 3. Então, essas expressões é muito simples nós, utilizarmos nesse cálculo matemático que trabalho, tá bom? Lembrar também, se eu tiver uma expressão assim, ó, a elevado a 10, que é igual a 2, como é que se resolve isso? Simples. Basta você, o que você fizer de um lado, numa igualdade, vou apagar aqui, peraí. O que eu estou querendo explicar? Se eu tiver assim, ó, numa igualdade, não, vou botar um número aqui. Vou botar 3, botar igual, A igual a B. O que eu quero dizer? O que eu fizer de um lado, eu posso fazer do outro. E aí eu mantenho a igualdade. Se eu multiplicar por 3, obrigatoriamente eu tenho que multiplicar por 3. Se eu dividir por 2, obrigatoriamente desse lado eu tenho que dividir por 2. Se eu elevar isso aqui ao quadrado, obrigatoriamente eu tenho que elevar ao quadrado para satisfazer a igualdade. E aí, se eu tiver uma expressão, ó, I elevado a 10, que é igual a 2. Ora, como é que eu tiro isso aqui? Vamos supor que você vai fazer divisão. Ó. I elevado a 10, que eu vou elevar a 1 sobre 10. E vou deixar 2 elevado a 1 sobre 10. Ora, por quê? Porque a gente sabe que isso aqui é uma multiplicação. Então, fica I 10 vezes I sobre 10. Que é igual aqui a 2 sobre I sobre 10. Ora, se 10 com 10 vai cortar, fica I elevado a 2 sobre 1 sobre 10. Que é igual a 1I, vou botar aqui em cima, 1I é igual a 1 dividido por 10 é 2 elevado a 0,1. Ok? Lembre-se, o que você fizer de um lado, você é obrigatório a fazer do outro para satisfazer a igualdade. E finalmente, a última coisa que você deva aprender aqui é logaritmo natural. Vamos pegar uma pequena revisão. Então, a expressão do logaritmo natural é o seguinte. L é igual a log de B numa base N. Tá? Então, nessa expressão de logaritmo de base 2, o que é importante em matemática financeira você vir a utilizar é essa expressão aqui, ó, que você vai usar. Se eu tenho logaritmo natural de 10 elevado a 2, isso é a mesma coisa de 2 logaritmo natural de 10. Logaritmo natural de 10, a gente encontra em nossas calculadoras. Aqui, ó. 10 logaritmo natural, ó, G logaritmo natural. Pronto. Então, ficaria 2 vezes 2,3, que é igual a 4,6. A única coisa que você tem que aprender de logaritmo é essa expressão, que quando ela está elevada, ou seja, logaritmo natural de B elevado a é a mesma coisa de A logaritmo natural de B. A única coisa que você tem que aprender de logaritmo natural, que vai ser necessário, tá certo, lá na nossa matemática financeira. Bem, aqui eu acho que eu encerro. Bom, uma observação. Esqueci de uma observação. Qual é a observação que eu me esqueci? Se você tiver a expressão assim, ó, 10, isso é comum, 1 mais I. Olha só, você tem duas formas de resolver isso. É 10, que é 10 mais 1 dá 10, mais 10
vezes i, ó. Então dá 10i. Isso não pode. 10 que vai multiplicar 1i. 10i. Isso não existe. Se você tiver assim, 10, 2 mais i, isso, pelo amor de Deus, isso não existe, ó. 10 vezes 2i. Isso não existe. Isso aqui é uma soma de um número, um número decimal com um número qualquer no formato. Você não pode fazer somar isso aqui. Algumas pessoas têm de fazer isso aqui. Não façam. É um erro. Você tem que pegar, multiplicar aqui e multiplicar aqui. Aí sim, aqui no caso dá 20 com mais 10 vezes i, 10i. Tá bom? Eu encerro aqui essa pequena revisão de matemática para com vocês. Se você não haver necessidade, não faça essa revisão. Mas se não, estamos aqui para te ajudar.